Vamos começar direto ao ponto com uma frase que soa quase como um alarme médico. Se ela se estender na pele, é lepra. Esse trecho lá do livro de Levítico dá um tom super clínico logo de cara para nossa conversa. Mas olha que interessante, os textos antigos não olhavam para a lepra apenas como uma questão de saúde pública. Eles usavam isso como uma metáfora profundíssima. E é exatamente isso que a gente vai explorar nessa nossa análise de hoje. Como essa doença física serve de ilustração perfeita para uma condição interna que, no fim das contas, afeta absolutamente toda a humanidade. Isso nos leva ao coração do nosso tema. A ideia aqui é olhar para a gravidade do pecado não só como um conceito teórico abstrato, mas como um verdadeiro diagnóstico clínico espiritual. E é aí que entra o conceito de lepra espiritual. Pensa nisso como uma parábola viva dentro das escrituras. Sabe como a doença física age? Ela vai se alastrando ali de forma super silenciosa, deformando o corpo e, pior de tudo, isolando a pessoa do convívio. Pois é, o pecado é descrito avançando de um jeito muito parecido. Ele começa quase imperceptível, sabe? Mas vai corroendo de dentro para fora, até culminar numa quebra total de relacionamentos, desconfigurando completamente aquilo que foi feito para refletir algo glorioso. Agora, de onde vem isso tudo? A raiz invisível dessa patologia é descrita de um jeito bem contundente pelo profeta Jeremias. Ele diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Uau, é forte, né? E um detalhe, na linguagem antiga, o coração não é só o órgão batendo no peito, ele é literalmente a sala de controle. É a sede das emoções, da vontade, do intelecto, ou seja, a gente está falando de uma anomalia no próprio centro de comando da natureza humana. O estado é crítico, não é algo apenas superficial ou de puro comportamento. E a literatura teológica destrincha muito bem como essa corrupção age na prática. Primeiro, ela atinge o intelecto e a vontade, meio que nublando a mente da pessoa. Depois ela vai lá e cauteriza a consciência. É como se anestesiasse aquela sensibilidade natural que nós temos para o que é certo e para o que é errado. Em seguida, bagunça os afetos, fazendo com que se ame exatamente aquilo que deveria ser rejeitado. O resultado? Uma corrupção total da natureza humana. É como uma árvore onde a raiz inteira está comprometida, e não só algumas folhas caídas ou ações isoladas, entende? Mas como a gente mede o tamanho real desse problema? Bom, os textos fazem isso usando o contraste direto com a pureza divina. A santidade absoluta, aquela majestade tão separada do mal que dá até um senso de reverência imediata. Tem um relato famoso do profeta Isaías, no capítulo 6, em que ele vislumbra essa luz, e a reação dele? A impureza humana dele foi exposta na mesma hora. E olha que Isaías era um líder religioso da época. Ele não bateu no peito para falar da própria bondade. Ele percebeu no ato que tinha lábios impuros. É que essa luz absoluta funciona como o verdadeiro raio-x impiedoso da miséria humana. Não deixa passar nada. Isso nos leva a uma lógica fascinante que as fontes chamam de balança do santuário. O argumento apologético aqui é simples, mas super profundo. A gravidade de uma ofensa é sempre medida pelo tamanho e pela majestade de quem foi ofendido. Se a gente minimiza a santidade divina, qualquer falha parece trivial, algo super leve. Mas, como o Criador é concebido como infinito e perfeitamente puro, qualquer rebelião contra essa perfeição carrega um peso infinito e consequências infinitas também. Essa balança não usa os nossos pesos comuns do dia a dia. Ela pesa o erro comparando com a perfeição absoluta. E aí chegamos no diagnóstico final traçado pela teologia paulina. E olha, é um quadro bem severo. A humanidade não é descrita só como doente, mas sim como morta em delitos e pecados. Isso aponta para uma incapacidade espiritual total de se curar sozinha ou sequer de reagir. O resultado direto disso? A separação do Criador. Lembra da lepra lá na antiguidade, que não tinha cura humana conhecida? Pois é, o quadro espiritual humano reflete exatamente isso, uma impossibilidade absoluta de reverter a situação por esforço próprio ou por mérito. Mas calma, porque a narrativa não acaba aí. A solução teológica que aparece para resolver esse impasse é a figura do grande sumo sacerdote. E a mecânica dessa redenção é simplesmente brilhante. Ele não fica de longe apenas declarando que as pessoas estão limpas. Não. Ele assume a função de purificador, literalmente absorvendo a impureza e a penalidade que seria da humanidade. Pelo princípio da substituição, a condenação que destruiria tudo é absorvida por ele, para que a pureza dele seja transferida. Aquilo que era humanamente impossível de ser curado se resolve através dessa troca incrível. E na prática, a aplicação dessa cura acontece por meio de uma ação dupla, duas coisas que andam super juntas. A primeira é a justificação. Ela resolve o problema legal,
removendo a culpa e a condenação lá no tribunal, porque o preço já foi pago pelo substituto. A segunda parte é a santificação, que vem para tratar o problema interno. A santificação vai lavando a mancha dia após dia de forma progressiva. Porque, pensa bem, não basta só perdoar a dívida no papel. O processo exige curar ativamente a doença, restaurando de verdade a natureza que estava corrompida. Certo, mas como é que se apropria de tudo isso? Os textos proféticos estabelecem uma prática bem clara de arrependimento, que funciona em 3 passos. Primeiro, um autoexame meticuloso. É passar um pente fino na própria vida, sem tentar esconder as falhas debaixo do tapete. Depois, isso evolui para uma confissão humilde e bem específica diante do ofendido, assumindo a culpa real, sem desculpas. E por último, o abandono. É uma mudança concreta de rota, uma aversão genuína àquela prática que causou a ruptura lá no começo. Ou seja, não é só um remorso passageiro, é uma ação muito bem estruturada. E o mais fascinante é ver como a resposta a essa confissão estruturada acontece na hora. Tem um diálogo clássico entre o rei Davi e o profeta Natã que ilustra isso perfeitamente. Davi vai lá e simplesmente declara: pequei contra o Senhor. Ponto. Ele assume o fato sem ficar arranjando justificativas para as circunstâncias. E a resposta de Natã vem na mesma velocidade: o Senhor perdoou o teu pecado. A misericórdia aqui não pede intervalo. Enquanto a lepra espiritual trazia morte e uma separação que durava a vida toda, essa confissão genuína traz restauração e perdão num estalar de dedos. Para amarrar tudo isso, fica uma pergunta super instigante para a gente refletir. Como a compreensão dessa santidade absoluta altera a maneira como nós enxergamos as nossas próprias falhas do dia a dia? Porque se a gente mede os nossos erros por padrões humanos, que são super flexíveis, é fácil acabar normalizando tudo. Mas quando a existência é exposta a essa pureza absoluta, fica muito clara a dependência constante de uma cura muito maior. Aquele detalhe que parecia só um pequeno deslize acaba revelando a sua verdadeira dimensão. Fica aqui essa provocação para continuarmos pensando. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.